Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja muito bem-vindo ao Leitura Viva, leitura orante da palavra. Hoje é dia 26 de março, quinta-feira, quinta semana da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus da aliança e da vida, que caminhas conosco pelas estradas da história, abre nossos ouvidos para escutar tua palavra que não passa. Que, a exemplo de Abraão, saibamos nos prostrar diante do mistério e nos levantar para a missão de construir um mundo onde a vida seja plena para todas as pessoas. Amém. Farei de ti o pai de uma multidão de nações. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, Abraão prostrou-se com o rosto por terra. E Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo. Tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abraão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus descendentes para sempre. Uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre, e eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: Guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repita comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança, promulga a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tu tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão,
que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: Nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. As leituras de hoje nos colocam diante de um mistério da aliança, mostrando como que a primeira aliança está em confronto com a segunda. Mas não porque Deus se contradisse ou porque é um outro Deus, mas é porque a percepção que o povo tinha de Deus era a percepção que o povo tinha de Deus. Sem dúvida, a Bíblia é palavra inspirada pelo Espírito Santo, mas há momentos na Bíblia que nós vemos ali narrativas de um povo, narrativas de fé de um povo. E o povo escreve aquilo que pensa ser a sua experiência de fé, aquilo que está sendo a sua experiência de fé. Nós vemos, por exemplo, afirmações como Deus dos exércitos, ao lado de Deus misericordioso. E aí nós ficamos fazendo malabarismos para poder dizer, não, mas é o mesmo Deus. É porque nesse momento ele foi Deus do exército. Não, Deus nunca foi o Deus do exército. Deus nunca foi o Deus da guerra. Deus nunca quis eliminar nenhum povo. Nós, cristãos e cristãs, lemos a Bíblia a partir do Novo Testamento e a partir da revelação última que é Jesus, revelação bíblica última que é Jesus. E, portanto, nós lemos a Bíblia toda aos olhos da misericórdia e da justiça, da opção de Deus por aqueles que mais sofrem e aquelas que mais sofrem. E nesse sentido que este evangelho ele vem confrontar a primeira aliança, porque nós vemos ali na primeira leitura um Deus da guerra, um Deus da violência, um Deus que promete a terra para o seu povo escolhido. E nós, na história, podemos perceber, inclusive hoje, que isso se trata, na verdade, da narrativa de um povo, assim como todas as outras narrativas de fé de vários povos do momento, que tinham seus deuses da guerra, e cada deus defendia o seu povo, e quando o povo batalhava, na verdade eram os deuses que estavam batalhando. Isso deixa de ser inspirado pelo Espírito Santo de forma alguma. Essa narrativa de fé é a narrativa de fé de um povo que de verdade acreditou, ou não, dependendo da narrativa, os profetas apontando a descrença de seus povos, mas são todas narrativas históricas para que a gente compreenda tudo o que esse povo passou e que a gente não repita os mesmos erros. E Jesus aqui está confrontando diretamente uma das crenças mais sagradas do povo judeu, que é justamente essa crença de que Deus lhe dará a terra onde emana leite e mel.
Deus lhe garante a posse da terra. Jesus acaba com essa crença. Jesus diz: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Ou seja, todos aqueles e aquelas que guardarem a minha palavra, ou seja, que acreditarem e praticarem a minha palavra, serão salvos. Serão salvas, terão a sua terra, portanto. Só que ele desloca essa propriedade da terra aqui, essa propriedade da terra, para uma propriedade de terra espiritual, que é a salvação. A mensagem de Jesus é a mensagem da salvação de nosso corpo e de nossa alma, a salvação integral do ser humano, para que tenhamos vida e vida em abundância. E, portanto, quando Jesus diz isso, ele contraria uma das crenças fundamentais do judaísmo. E, obviamente, tentam matá-lo mais uma vez, lembrando que ele está nesse momento no templo. As passagens do Evangelho, como eu digo, em que Jesus está no templo são poucas. E se nós pegarmos cada uma delas, principalmente no templo de Jerusalém, nós vemos que ele é extremamente crítico. E a maioria delas ele está em confronto com os sacerdotes e com os religiosos. Este é o Jesus do Evangelho, meu irmão e minha irmã. Este é o Jesus que está para nós na Bíblia. Se nós não compreendermos, não conhecermos esse Jesus, como podemos nos dizer cristãos e cristãs? As narrativas de fé do povo que andou com Jesus, do povo que estava próximo àquele povo que andou com Jesus e que legaram para nós ainda hoje o que nós chamamos de cristianismo. Jesus está sendo ali, como poucas vezes no Evangelho, extremo, radical, de fato. Porque ele precisa que o povo acorde, que o povo desperte para a mensagem que ele trouxe, que é a mensagem do reino de Deus. E quando ele diz antes que Abraão existisse, eu sou, ele está trazendo aqui a sua realidade sagrada, a sua realidade divina. 100% homem, 100% Deus, nós acreditamos na Igreja Católica Apostólica Romana. Ele não está aqui reivindicando apenas a linhagem de todo o povo judeu, mas ele está se identificando com a própria vida que vence a opressão, a morte. Ele é Deus. Portanto, guardar sua palavra não é um exercício intelectual, não é um tarefismo pastoral, não é frequentar o templo diariamente, mas é permitir que a vida de Deus seja testemunhada em nossas ações para libertar aquelas pessoas, inclusive a nós mesmos, que estão em busca de paz, que estão em busca de uma vida digna. E com certeza, se nós fizermos isso, assim como Jesus, nós também seremos confrontados. Isso foi uma das poucas certezas que ele nos deixou. O Papa Francisco, na Fratelli Tutti, diz que a caridade social nos faz amar o bem comum e leva à procura eficazmente o bem de todas as pessoas, consideradas não só individualmente, mas também a dimensão social que une todas as pessoas. Portanto, combater o mal é anunciar o bem, anunciar Jesus, anunciar o reino de Deus, sem medo das estruturas religiosas, sem medo das estruturas políticas. Dizer a nossa verdade, dizer aquilo que nós acreditamos e praticar aquilo que dizemos no dia a dia. Sem muito alarde, sem muitas coisas, sem muitos grandes feitos, mas no dia a dia, em ações que levam à reflexão da leitura, que levam à prática diária, ações pequenas, que nós vamos nos juntando uns aos outros, vamos vivendo em comunidade aquilo que Jesus nos legou.
De que forma que nós poderíamos, então, compreender que a aliança de Deus com Abraão envolvia essa garantia de uma terra e de uma descendência, mas que Jesus nos dá um outro tipo de terra e um outro tipo de descendência. Em nossa sociedade, quem são os estrangeiros que hoje estão privados de terra, de teto, de dignidade e de comida? Jesus afirma que quem guarda a sua palavra jamais verá a morte. Como nossa comunidade pode ser sinal de vida contra as culturas de morte, contra a fome, contra a violência, contra a indiferença, contra a falta de teto? Será que cada paróquia não deveria ser um lugar de acolhida daqueles que mais precisam, aqueles que têm fome, aqueles que não têm casa, que têm frio? Será que cada paróquia, se tivesse ali mantidas por nós, leigos e leigas, com fruto do nosso trabalho, será que cada paróquia, se tivesse um lugar onde acolhêssemos essas pessoas que precisam, será que não daríamos um testemunho daquilo que Jesus diz, muito maior do que ficar gritando em praça pública os textos bíblicos, do que ficar tentando convencer nossos irmãos e irmãs de outras crenças? Será que se cada paróquia fosse um lugar pleno de acolhimento, onde todas as pessoas saberiam que pudessem encontrar socorro espiritual, psicológico, material, a nossa palavra, a nossa pregação seriam muito mais efetivas do que são hoje? Porque estamos perdendo totalmente a autoridade moral do mundo justamente porque caímos nos moralismos, nos julgamentos falsos, na violência, na prática da exclusão. Nós que deveríamos acolher, excluímos, matamos de diversas formas em nome de Deus. Que nós possamos pensar, meu irmão e minha irmã, esta semana, que nós possamos refletir, caminho, nos preparando aí para reviver o santo sacrifício, a paixão de Cristo, em caminho à Páscoa. Jesus, presença eterna do Eu Sou no meio de nós, Emmanuel, está conosco. Ajuda-nos a ser fiéis à aliança que liberta, a verdadeira e eterna aliança. Que nossas mãos nunca segurem pedras para ferir o irmão, mas se abram para acolher a diversidade, para abraçar, para pegar na mão e levantar as pessoas. Que possamos promover a paz. Maria, Mãe da Esperança e Mulher da Aliança, roga por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.